Olá, Sapiens Corredores, eu estou de volta com mais um vídeo sobre a metodologia de treinamento do clã ancestral. Se você não viu o vídeo passado, eu vou colocar o link em algum lugar por aqui, clica para ficar por dentro, para saber do que se trata. Hoje a gente vai falar sobre a pedagogia que eu chamo Le Cadre. Meu insight partiu da leitura de textos e ensaios de uma pesquisadora francesa chamada Françoise Dolto. Ela se autodenominava médica da educação. Ela contribuiu muito para o entendimento do universo infantil. Dolto dava voz às crianças. Ela dizia que precisamos ouvir as crianças, que elas têm muito a nos dizer, ainda que na linguagem delas. Isso não significa que devemos tratá-las como mini-adultos, como também propõe Jean Piaget. O que mais me marcou foi sua proposta de que os adultos têm sim o papel de colocar limites claros para o bom desenvolvimento dos pequenos. Mas que dentro desses limites eles têm sim total liberdade de explorar, de exercer sua criatividade e sua individualidade. E eu acrescento por minha conta, preservar o selvagem e que é essencialmente livre. Por outro lado, a norma parece ser totalmente inversa, né? Nós não damos limites claros para os macaquinhos, criamos de uma maneira permissiva no sentido pejorativo, é muito diferente do que libertário. E ao mesmo tempo damos uma educação opressiva do seu potencial individual e criativo, ou seja, de sua natureza. Tentamos controlar e manipular absolutamente tudo, criando as crianças em verdadeiras bolhas. E assim estamos o tempo todo podando e podando todo o seu potencial individual, inclusive a inteligência sinestésica. Talvez um reflexo de uma sociedade industrializada e altamente padronizada, onde ser diferente agride. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com treinamento, com corrida? Se eu parto da premissa que somos corredores potencialmente naturais, temos todas as estruturas morfológicas, fisiológicas, prontas para desempenhar todo o seu potencial. E eu digo, somos evolutivamente corredores, mas não estamos. Talvez por essa opressão de convenções sociais que vem desde dessa educação, desde a infância. Devemos abrir as portas da percepção para esse reconhecimento pessoal. Tal qual o doutor propõe um limite claro, e daí Le Cadre, para os pequenos, eu proponho o mesmo para os meus atletas. Obviamente eu trago comigo uma bagagem de conhecimentos de métodos de treinamento, fisiologia, e é por isso que o atleta confia em mim e a sua preparação. E traçar os limites que vão conduzir o atleta ao seu bom desenvolvimento cabe sim ao técnico. Mas aí dentro desse quadrado ele tem que ter total liberdade para reconhecer o corredor ancestral dentro dele. E eu quero ouvir o que ele tem para me dizer, afinal de contas eu não posso saber mais de uma pessoa do que ela própria, né? Ela tem que ter sua independência. E eu disse pessoa e não atleta, porque o ser biológico Homo sapiens vem muito antes do significado cultural atleta. E por isso eu tenho que enxergar, antes de mais nada, um primata social generalista que vive numa complexidade cultural como é a nossa. Eu não posso olhar para ele e enxergar um pace, um limiar anaeróbio, um VO2 máximo. E para isso eu tenho que trabalhar em conjunto. E eu chamo isso de empoderamento, porque para mim já foi o tempo de relações verticais e hierárquicas, sei lá, mestres, né? Eu quero andar junto, lado a lado, numa relação horizontal e libertária. Bom, vamos pensar num exemplo bem simples de como isso pode ser na prática, né? Eu trabalho com planilhas semanais, né? E apesar de eu ter um planejamento, eu só posso prosseguir com a próxima semana se eu tiver um feedback do que aconteceu com o atleta essa semana.
Bem, então eu prescrevo dentro de uma semana as sessões de treinamento. Então vamos imaginar lá, sessão 1, o treino é isso, isso, isso. Sessão 2 faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas a pessoa, o atleta, conhecendo esse planejamento, ele tem toda a liberdade para trocar essas sessões de acordo com a agenda social dele, né? Ele tem que saber o que é melhor para ele. Ou então, no dia X estava programado um treino leve e ele saiu para correr, mas excepcionalmente aquele dia ele estava se sentindo muito bem, um verdadeiro queniano. Por que não então fazer o treino mais casca grossa daquela semana para aproveitar aquela vibe, aproveitar aquela onda? Ou o contrário, saiu para fazer um treino difícil, mas aquele dia tá cansado, tá desmotivado. Então troca, pô, faz o treino mais leve, ou volta para casa, ou então nem sai de casa. Mas para isso ele tem que se conhecer, conhecer a programação, conhecer quais são os limites do quadro e assumir as responsabilidades e contar comigo, né, para manter ele dentro de um perímetro seguro, reajustar e seguir em frente. Na minha experiência como atleta e treinador, a chave é motivação. Então a gente tem que descobrir mecanismos que mantêm a motivação. Desculpem, mas para mim esse papo de no pain, no gain, disciplina militar, é tudo papo furado. A não ser que esse seja o seu mecanismo de motivação. Mas para mim parece mais uma obrigação para aliviar uma certa culpa de exigências sociais. É claro que eu já tive esse tipo de conduta como atleta e obtive até resultados pontuais com isso, né? E como coach eu também já trabalhei mais ou menos dessa forma. E respeito quem o faça, como atleta ou como treinador, apenas não faz mais parte da minha conduta. Então, se você quer ser uma máquina de correr, você está no lugar errado. Agora, se o que você busca é correr muito bem, mas que isso seja uma parte de todo o seu potencial humano, então aí você está no lugar certo. E ainda assim eu garanto, com a sua ajuda, que você pode correr muito melhor do que você já imaginou, de uma maneira simples, fácil, flexível e divertida. Eu mesmo corro muito melhor hoje do que eu poderia imaginar quando eu era um atleta antes de ser um animal. Bom, uma boa ferramenta é informação e conhecimento, é claro. Mas será que isso basta para te empoderar? Um poderoso aliado é uma experiência sensorial mais rica, mas isso implica em tirar ferramentas tecnológicas que aprisionam os sentidos, como super tênis. Bom, parênteses, tá? Não é porque você vai treinar comigo que vai obrigatoriamente ter que correr descalço ou de sandália, mas a gente vai falar disso num outro vídeo, tá? Fecha parênteses, voltando. Super tênis, fone de ouvido e a porcaria do Garmin. Mas calma, não joga ainda o Garmin fora que ele tem as suas utilidades. Mas essas ferramentas tecnológicas ou armadilhas do progresso, como diria Robert Wright, tira grande parte do seu potencial biológico e te lança a uma zona de conforto artificial e dependente. E eu não quero colaborar em criar escravos, nem de equipamentos, nem de planilhas e nem de treinador. Bom, mas com isso eu já entro no território do assunto do próximo vídeo. As variáveis do treinamento. Como eu prescrevo o volume? Por distância? Por tempo? Por altimetria? E a intensidade? Pace? Frequência cardíaca, limiar anaeróbio, VO2 máximo. E como um atleta vai monitorar isso sem o Garmin dele? Por frequência cardíaca, aplicativos, percepção subjetiva do esforço? Só posso adiantar que podemos simplificar e muito essas questões. Bom, então muito obrigado por assistir, espero vocês no próximo vídeo e vejo vocês nas trilhas. Obrigado.